Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, resolução e explicação da atividade número 23. Então, vamos lá, a atividade da semana é a atividade número 23 e o nosso conteúdo, pessoal, vai ser triângulos, certo? Conteúdo lá do ensino fundamental, então vamos resgatar aqui alguns conceitos, certo? Então, olha só. Os conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Mediana, bissetriz e a altura de um triângulo, tá? Então acompanha comigo, olha só. Sabemos que os elementos básicos de um triângulo são vértice. Vértice, pessoal, é cada um desses pontozinhos aqui, ó, tá? Digamos, em outras palavras, é a quina, tá? A quina do triângulo, ó. A, B e C são vértices, certo? E o que mais? Nós temos os lados do triângulo, são 3 lados, né? Três. E os ângulos, ó. Nós também temos 3 ângulos internos, tá? Ó. Em cada vértice nós temos, então, 3 ângulos internos, tá? Então, mas não são únicos, né? Em um triângulo, identificamos outros elementos, como mediana, bissetriz e altura, tá? O que a gente vai ver agora a seguir. Mediana. O que seria mediana? Pessoal, mediana é um segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais, ó, mediana ao meio, em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Dessa forma, temos que a mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo. Então, aqui imagine, tá, pessoal? Aqui, ó, originado aqui nesse vértice A, até onde, pessoal? Até a extremidade do ponto médio, do lado oposto. O lado oposto a esse vértice A, esse lado aqui BC, né, pessoal? E ele vai, ó, até o ponto médio. O que é o ponto médio mesmo, pessoal? O ponto médio é o ponto que divide aquele segmento em duas partes iguais, certo? Então, repetindo, ó. Mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Aí você tem aqui a figura ilustrando, tá? Então, a ABC são vértices desse triângulo, o triângulo ABC. M é o ponto médio da base desse lado aqui, né, pessoal? Ó, esse aqui, BM, é a mesma coisa que MC, né? Esse segmento de reta aqui, BM, é a mesma coisa que o MC, tá? Foi dividida ao meio. Então, essa parte aqui é congruente a essa outra parte. AM, pessoal, o AM é o segmento de reta com extremidade no vértice A e no ponto médio M. Portanto, nesse exemplo, podemos dizer que o segmento AM, esse segmento aqui de reta, é a mediana do triângulo ABC. Beleza? Então, qual é o outro conceito? Vamos lá. Bissetriz, pessoal, ó. Bissetriz, bi também é 2, né? Ó, bissetriz também é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo. Então, aqui novamente, ó, tá saindo do vértice A até a outra extremidade do lado oposto desse vértice, ó. Tá certo? Até a outra extremidade, ó, aqui nesse ponto S, certo? Sendo que ela divide ao meio um ângulo correspondente ao vértice. Então, olha só a diferença da mediana. A mediana, ela vai dividir, tá, o segmento do lado oposto em duas partes iguais. A bissetriz não. A bissetriz, ela também vai dividir, tá, o triângulo, mas olha só, ela vai dividir o ângulo interno a esse vértice, no caso aqui da figura, o vértice A, em duas partes congruentes, certo? Então, repetindo aqui para vocês, sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice, como esse exemplo aqui. Então, esse AS é um segmento de reta que divide o ângulo A, tá vendo o chapéuzinho aqui, ó, circunflexo no A, tá? É porque ele tá chamando isso aqui de ângulo, tá, pessoal? Eu não sei quanto vale, mas quando vocês verem, ó, um circunflexozinho aqui na letra, tá? Significa que a gente está fazendo referência ao ângulo originado no vértice A, em duas partes iguais. Então, essa parte aqui é igual a essa outra parte, certo? E o que seria, pessoal, a altura? A altura de um triângulo, olha só. Encontramos a medida da altura de um triângulo através de um segmento de reta
com origem, novamente, em um dos seus vértices, então, com origem no vértice A, e perpendicular. Perpendicular, pessoal, dá esse pontilhado aqui, ó, tá? Esse reto aqui, ó, esse perpendicular aqui, ó, esse pontilhado bem retinho aqui, ó. Esse pontilhado, pessoal, ele vai formar com a base um ângulo de 90 graus, certo? Ao lado oposto, ó. Esse lado BC é o oposto ao vértice A, tá? Esse pontilhado aqui é justamente a altura desse triângulo. Esse quadradinho com pontinho no meio representa o ângulo de 90 graus e esse H, tá? É o símbolozinho da altura, beleza? Então, esse aqui é a altura do triângulo acutângulo, beleza? Acutângulo é porque existe um ângulo aqui, pessoal, menor do que 90 graus. O segmento H tem origem no vértice A, é perpendicular ao lado BC, portanto, H é a altura desse triângulo ABC. E agora a altura de um triângulo retângulo. Como é que a gente identifica a altura de um triângulo retângulo? Bem simples, ó. É só identificar o segmento de reta aqui, ó, perpendicular, formando novamente, ó, 90 graus com a base. Então, nesse caso aqui, o segmento EF representa a altura desse triângulo EFG, pois é perpendicular ao lado FG, beleza? Vamos ver aqui mais a altura. E agora a altura do triângulo obtusângulo. Obtusângulo é porque existe um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, aqui é nosso triângulo obtusângulo, olha só. A base, pessoal, a base RQ foi prolongada. Então, a gente fez um prolongamento dessa base, ó, que eu estou chamando de X, tá? Formando o segmento RX, que é esse segmento todo. Do vértice P, pessoal, ao ponto X, formamos um segmento de reta perpendicular a RX. Então, esse segmento aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus, tá? Esse segmento perpendicular, o PX, é justamente a altura desse triângulo PQR, tá? Então, a altura, ela sempre vai ser perpendicular, tá? Ela sempre vai formar, então, um ângulo de 90 graus com o seu, tá? Com o seu lado oposto, beleza? E aqui, pessoal, nos exercícios de fixação, é justamente, pessoal, a teoria, tá? Do que a gente acabou de ver. Então, quem não entendeu o que eu disse, vá lá, lê o texto novamente, circule, destaque os pontos importantes, pesquise no dicionário o significado de cada palavra que você não conhece, certo? E aqui, pessoal, ó, é só tirar do conteúdo as respostas. Aqui não tem cálculo nenhum. Aqui eu estou cobrando de vocês apenas a teoria, tá? Por exemplo, número 1. Quais são os elementos básicos de um triângulo? São o quê, pessoal? Vértices, os lados, os ângulos, tem tudo no conteúdo que eu já disse para vocês, tá? O que é mediano? Você vai lá, se não entendeu o que eu expliquei, vai lá no conteúdo, lê novamente e coloca a definição de mediano. O que é bissetriz, tá? 4. Escreva com suas palavras o que você entende por altura de um triângulo. Baseado nas minhas explicações, o que você entende por altura de um triângulo? Aí você coloca com suas palavras. E número 5, faça uma pesquisa sobre as definições abaixo. Ó. O que é um ângulo acutângulo, um obtusângulo, um triângulo retângulo, tá? Isso aqui você pode fazer uma pesquisa aí em livro, internet, onde você achar melhor, tá? Então, essa aqui é a atividade 23. É uma atividade, pessoal, que a gente vai trabalhar triângulos, e triângulos também tem o nosso nivelamento, tá? Então, tanto no nosso conteúdo quanto no nivelamento, o conteúdo é o mesmo. E aqui nós temos uma atividade de nivelamento, tá? Ó, neste momento, pode-se explorar as classificações dos triângulos quanto aos lados, quanto aos ângulos, trabalhar a construção de triângulos para fortalecer a condição de existência de um triângulo. Vocês sabem que o triângulo tem uma condição de existência, dê uma pesquisada se você não sabe. Pode-se usar régua, compasso, esquadros, paletes, etc. O que for mais conveniente, inclusive aplicativos online como o GeoGebra, tá? Pessoal, essa atividade aqui é tirada do Smart, certo? Sugestão, pedir que os estudantes construam com base nos instrumentos que vocês tiverem aí, pessoal, os instrumentos que vocês tiverem aí em casa, mais conveniente, uma régua, palito, o que você tiver aí, para você construir os triângulos, ó, de lados. O primeiro triângulo tem lado 2, 3 e 7. O segundo, 8, 4, 4. O terceiro, 4, 3 e 5, certo? Então, você vai construir triângulos
com essas medidas aqui dos lados. Só que é bom que você veja, pessoal, essa condição de existência, tá? Dá uma pesquisada nessa condição de existência, porque existe uma condição de existência para ser triângulo. Por exemplo, você tem aqui, imagina que essas duas canetas sejam lados aqui, tá? São segmentos de reta de um triângulo, beleza? Então, digamos que tá assim, né? Então, ó, eu preciso fechar esses dois segmentos aqui, ó, para formar os dois lados do triângulo, né? Unidos com um terceiro que está aqui embaixo, né, pessoal? Então, tem uma condição de existência que me permite fazer isso, certo? Porque se eu não obedecer essa condição de existência, eu não vou conseguir, então, ó, unir esses dois lados, tá? Então, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, essa atividade de nivelamento, tá bom? É mais uma pesquisa para vocês, porque isso aqui é mole, né? Quando você sabe a condição de existência, uma régua você consegue desenhar aí esses triângulos com essas medidas, certo? Essa aqui foi a atividade número 23. Espero ter contribuído, tá? Para o conhecimento de vocês, para a aprendizagem de vocês. Assistam, pessoal, as videoaulas, façam as atividades, mandem mensagem para mim, acessem a Smart Quarentena, que tem lá a videoaula sobre triângulos, materiais em PDF, tá? Pesquisem, vão atrás do conhecimento, estudem, façam a parte de vocês que vale muito a pena, beleza? Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula. Fique com o Papai do Céu, fique com Deus, certo?